Hoje a gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento. E para falar de autoconhecimento, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de personalidade. Por que isso? Por que falar sobre tipos de personalidade? Porque muitas vezes a gente acaba assim nem percebendo, mas a gente acaba assumindo que as pessoas são muito parecidas, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes, mas a gente trata todo mundo igual. A gente quer que uma ferramenta sirva para todo mundo, que uma técnica sirva para todos, né? E não é exatamente assim. Cada um tem um jeito de funcionar, um jeito diferente de entender o mundo. E o autoconhecimento, então, ajuda a gente, o autoconhecimento das personalidades nos ajuda a entender essas diferenças, entender um pouco como cada um funciona. Então, a gente vai aqui falar um pouco sobre isso, entendendo nossa personalidade. Existem várias teorias da personalidade. Algumas delas, né, a gente vai comentar aqui rapidinho sobre algumas delas e depois se aprofundar em uma em específico, né? Nem todas eu conheço tão a fundo, né? Já vou ser bem sincero, né? Nem todas eu conheço com uma profundidade boa, mas muitas eu tenho um certo conhecimento. Então, uma das primeiras teorias de personalidade são dos temperamentos, né? Além delas, tem a do Freud, a do Jung, a do MBTI, o Reich, Lowen, o DISC, o Big Five e o Enneagrama. A gente vai falar um pouquinho rapidamente dessas aqui. O Freud, né, pai da psicanálise, junto com o Freud já trabalharam, né, o Jung e o Reich. Então, Freud, Jung e Reich são da teoria psicodinâmica, só que cada um tem uma forma bem diferente de pensar as personalidades, né? O MBTI vem da teoria do Jung, o DISC é mais comportamental, o Big Five vem da teoria cognitiva e o Enneagrama vem de um conhecimento bem antigo. Então, a gente vai começar pela teoria dos temperamentos. Como eu falei, é uma teoria bem antiga, se duvidar, uma das primeiras sobre personalidade, sobre tipos de personalidade. E ela divide basicamente 4 temperamentos. Temperamento sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. O temperamento sanguíneo são aquelas pessoas que gostam mais de falar em grupo, gostam de estar sempre se comunicando e também são pessoas muito ativas, né? Pessoas que geralmente são até mais animadas e tudo mais, né? O sanguíneo também, ele geralmente busca muitas coisas diferentes, né? Fazer várias coisas diferentes. O colérico já é, né, o nome já diz, geralmente são pessoas mais bravas, são pessoas mais fortes e que buscam mais autoridade. Elas entendem mais essa que eles precisam demonstrar força. O colérico também geralmente ele não se rende fácil, né? Ele tenta argumentar para vencer mesmo. Ele geralmente não entra para perder. O fleumático é um temperamento mais calmo, mais tranquilo. A pessoa geralmente não gosta tanto de se expor em grupo e tudo mais. Ela também, geralmente, busca mais segurança e faz as coisas com um pouco mais de rotina. E o melancólico, como o nome já diz, também é uma pessoa mais melancólica, geralmente mais emocional, mais sentimental e, e por aí. Sobre os temperamentos, vou ser sincero, não é uma teoria que eu domine muito, mas os temperamentos funcionam mais ou menos assim. Daí o Freud vem, né? Ele cria a psicanálise, tem várias teorias e uma delas é do desenvolvimento da personalidade. Então ele fala que no caminhar, né, no desenvolvimento da criança, ela vai desenvolvendo algumas personalidades. E dependendo da onde, né, de quando aconteceu o maior trauma que mais afetou ela, acaba fazendo com que uma das personalidades seja mais forte e tudo mais. A personalidade oral
né, ela surge ali no período da amamentação e tal, e a criança, né, é uma personalidade mais falante, mais emocional e mais acolhedora, né? Tem essa questão emocional mais presente. A personalidade anal já se segura mais, né? Ela vem ali no período de desfraude, geralmente, né? E a pessoa se segura mais, é uma pessoa geralmente um pouco mais racional, um pouco mais de realmente fazer as coisas com segurança e ordem, tudo mais. E a personalidade fálica, ela surge depois ali, ela surge no que o Freud chama de Édipo, né? Então tem aquela questão da relação do pai, da criança com a mãe, o pai, tudo mais. E é uma personalidade geralmente também mais forte, uma personalidade mais agressiva, vamos dizer assim, né? Uma personalidade mais forte. Geralmente essa personalidade também pode acontecer ela ser muito rigorosa consigo mesma, né? Em um resumo rápido, né? A gente está passando as teorias aqui de uma forma rápida. De uma forma rápida, as personalidades aqui do Freud é assim. Mas o Freud não foca muito, né? Não é o foco dele usar isso como tipo de personalidade, ele usa para algumas coisas, mas o Freud não é um grande teórico dos tipos de personalidade. O Jung já se preocupou mais com isso. Ele começou ele percebia como as pessoas eram diferentes. Ele até percebia lá no grupo, né, no Círculo de Viena, como existiam diferenças entre os psicanalistas e como essas diferenças de visão estavam ligadas à própria personalidade deles. Então, daí o Jung, com isso, ele acaba criando a sua tipologia. A tipologia do Jung, então, define 2 tipos de personalidade e 4 funções. Os tipos são introvertido e extrovertido, e existem 4 funções que complementam isso. Então, introvertido, né? Introvertido e extrovertido, hoje em dia, a gente entende um pouco mais, apesar que, para o Jung, existem algumas particularidades, né? Extrovertido é alguém que se preocupa muito com... Dentre várias coisas, ele se preocupa mais com a opinião dos outros. Ele é uma pessoa que está muito mais ligado ao mundo exterior. E o introvertido já se preocupa mais com as suas próprias ideias. O mundo exterior para ele é menos importante. Então, às vezes, mesmo uma pessoa que é mais retraída, ela pode, né, ser extrovertida para o Jung. Mas isso é um tema complexo, a gente não vai falar muito sobre isso hoje. Mas a introversão e extroversão também não é exatamente do jeito que a gente conhece exatamente. Tá? Um extrovertido pode ser tímido. Basicamente isso. O introvertido geralmente, mas também não sempre, é tímido, né? Mas o introvertido também pode não ser tímido. E aí vai. E existem as 4 funções aqui, né? Pensamento, a pessoa mais lógica, com raciocínio mais matemático e tudo mais. O Jung se via como introvertido pensamento com intuição de suporte, né? Intuição já a pessoa... O pensamento é um raciocínio mais analítico. Ele divide mais as coisas, entende cada coisa separada. Aí tem um pouco do que o Jung usa da intuição, que o Jung ele vê as coisas de uma forma mais sistêmica, né? Então, a intuição, ela vê as coisas de uma forma mais geral. Então a intuição busca mais as relações do que as particularidades, as especificidades de cada coisa. A intuição também tem essa coisa mais de introversão. Introversão no sentido assim, a intuição proporciona mais que a pessoa ouça, né, suas próprias vozes. É uma pessoa, enquanto o pensamento é mais planejador, a intuição não planeja tanto, né? E aí vai, são várias as características da intuição. A gente também tem um sentimento, então a função aqui mais emocional.
essa função emocional já explica bem, né? Então, essa função que sente mais as coisas mesmo e tudo mais. E a sensação, que às vezes a gente confunde, né? Sentimento com sensação. Sensação é algo concreto. Então, intuição e sensação são opostos, né? E o pensamento e sentimento também. Intuição, ela vive mais no mundo da lua. E a sensação vive mais no mundo concreto. A sensação tem muito a ver com isso, né? Com os sentidos. Então, todo sentido é para ver o mundo concreto. Legal? E daí ele fala sobre isso. Existem as funções opostas. Geralmente, quando você tem uma função principal, você tem ali uma outra função que ela está mais escondida. Agora, no momento, eu esqueci os termos, mas existe, então, a função principal, uma de apoio, e geralmente uma função que ela fica... A função, lembrei, função superior e a função inferior. Então, geralmente, se você é pensamento, sua função inferior vai ser sentimento. Se a sua função principal é intuição, sua função inferior será sensação. E assim vai. O MBTI, então, ele vem do Jung e foi complementado pelo Myers-Briggs. Então, o MBTI significa isso, né? Myers-Briggs Typology Index. E foi feito, então, por esses dois. Eles pegam a tipologia do Jung e separam em 4 quadrantes diferentes e, com isso, formam 16 personalidades. Então, existem 16 combinações possíveis de acordo com esses 4 quadrantes, né? Então, uma pessoa pode ser mais introvertida ou extrovertida, ela pode ser mais sensação ou intuição, ela pode ser mais pensamento ou sentimento, e ela pode ser mais julgamento ou percepção. A gente não falou do julgamento e percepção. Julgamento é quando a pessoa ela é mais organizada, ela tem mais firmeza do que pensa e segue um plano mais rígido. Percepção é uma pessoa mais flexível, que ouve mais os outros e entende mais, né? Ela vai formando pensamento, vai mediando mais as pessoas e com isso ela não tem um planejamento rígido, mas sim ela vai fazendo, né? O planejamento acontece enquanto faz. Tem muito a ver também com criatividade, o design thinking, né? A forma como o design thinking trabalha. Então, com base nisso, 16 personalidades diferentes são possíveis. Então, quando você ouve falar, por exemplo, eu sou INFP, eu sou ISTJ, são as personalidades. Então, a gente vê que em roxo são as iniciais, né, de cada quadrante, e daí vão sendo formados os 16 personalidades. Eu sou ENTJ, eu sou ESFP. Então, são várias personalidades diferentes que são possíveis pelo MBTI. Depois a gente tem a tipologia do Reich-Lowen. É uma tipologia que eu gosto muito também e que para mim também faz muito sentido. Essa é a tipologia, então, dos traços de caráter em que eles falam como a personalidade ela fica tão marcada na gente que ela se marca no próprio corpo. Então, o nosso próprio corpo, ele assume formas diferentes com base na nossa personalidade. Aqui eu falo de traço do corpo mesmo, tá? Não é de gesto, não é, por exemplo, eu tô triste, tô feliz, né? Eu me imponho mais, eu me imponho menos, até que isso. Isso a gente pode mudar, mas os traços no corpo, eles ficam. Então, a gente não está aqui falando do corpo fala, tá? A gente está falando da tipologia dos traços de caráter do Reich-Lowen. Essa tipologia ela já é bem interessante para diferenciar, identificar a diferença entre as pessoas.
dá para perceber pelo corpo, mas também não é algo assim tão visível. Sem treinamento não é algo tão fácil de identificar as diferenças, porque não é porque um é bonito ou feio, gordo ou magro, não é exatamente assim, tá bom? O esquizoide, a gente vai ver que o esquizoide tende a ser magro, mas não é só isso que vai definir as tipologias. Outra coisa, existem esses 5 traços de caráter, mas cada um tem, de certa forma, um gráfico diferente. E então, assim, eu não sou puramente só um dos traços, mas existem alguns traços que são mais altos e outros são menores. Legal? E aqui eu vou falar de uma forma rápida, então, sobre cada um. O esquizoide é o primeiro traço que se forma no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento da personalidade da criança, e é o traço mais lógico, então tem muito a ver com a função pensamento lá do Jung, né? O esquizoide, ele é mais lógico e ele vive no mundo da cabeça. Também a sensação está longe dele, então ele é muito mais de viajar, viver na própria cabeça, criar, imaginar as coisas na mente dele. Essa é a grande característica do esquizoide. O oral tem mais a ver com a função sentimento do Jung, né? Então, é o traço que tem mais emoção, que é mais acolhedor, também é mais falante, né? O oral tem muito a ver com a boca. Quando eu me sinto triste, eu me sinto meio sozinho e tal, eu sinto vontade de comer, né? Então, o oral tem muito a ver com isso, de comer, de falar, de desabafar. É uma pessoa mais acolhedora. Então, o esquizoide, ele é mais raciocínio, analítico, e ele é mais, não é tanto de contato com as pessoas. O oral já não. O oral, ele é muito mais de contato, muito mais acolhedor. O psicopata também é falante, mas o psicopata, ele é negociador, ele gosta de influenciar. Então, ele busca influenciar grupos, ele busca liderar grupos, ele busca sempre estar negociando ali, né? A vida dele é uma negociação pura, né? A vida dele é negociar. Depois a gente vem aqui para o traço masoquista, que tem muito a ver com o traço anal do Freud e tem muito a ver com o traço, com a função. Na verdade, não tem nada de função aqui. O masoquista tem muito a ver com o traço anal mesmo do Freud. Então é o que se segura mais, ele é mais controlado no sentido de fazer as coisas com planejamento, com rotina. Ele busca se certificar dos detalhes porque ele não quer fazer besteira, ele não quer ser humilhado. Então, ele vai fazer as coisas com uma forma muito planejada, para não cometer erros. E o traço rígido tem relação com o traço fálico do Freud, mas a percepção é um pouco diferente. O traço rígido gosta de competição, de desafio, gosta de fazer coisas diferentes e não gosta de ser trocado. Ele tem um medo enorme de ser trocado. E o traço rígido, como ele é muito rígido consigo mesmo também. Então, como ele quer fazer sua perfeição, quer ir lá e vencer, ele só entra para ganhar. Então, quando ele sente que fez algo errado ou que não pode, né, que não pode vencer, ele se sente mal. Então, ele é muito autocrítico e pode acabar se travando, apesar de ele gostar de desafio, se travando por sentir que não pode e se autocriticar demais, se autojulgar demais. A gente também tem o perfil DISC, que é muito utilizado pelos coaches, geralmente os coaches utilizam muito ele. E o DISC, ele tem, então, esses quatro tipos de personalidade. A personalidade dominância, que ela busca resultados, gosta de desafio, né? Então, é uma pessoa mais de ir lá e fazer as coisas. Tem também a personalidade mais de influência, que busca mais, então, influenciar os grupos, é mais criativo, visionário, pensa em coisas novas para frente, né? Então, é o cara visionário que
e por conta da visão dele, ele busca influenciar as pessoas para fazer o que é novo. Dá para perceber aqui como a influência tem uma ligação com a criatividade, né? Conformidade tem muito a ver, então, com a pessoa que busca precisão e organização, né? Então, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo conforme está descrito nas regras para a gente não errar. E estabilidade busca colaboração, busca equipe, é aquela pessoa, o harmonizador do grupo, né? Aquela pessoa que busca fazer com que o grupo vire uma família e tudo mais. Então, no DISC a gente tem esses quatro perfis aqui de personalidade. E a gente tem o Big Five, que ele é da psicologia cognitiva. Não sou um grande conhecedor do Big Five, mas a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre ele, tá? Então, ele percebe as pessoas aqui como tendo esses 5 por base em 5 categorias, e ela pode ter mais ou menos. E pelo que eu percebi, eu não sou especialista em psicologia cognitiva, mas eles entendem que podem desenvolver mais ou menos cada uma dessas 5 habilidades, tá? Então, a primeira habilidade, ele também se chama Ocean por causa das iniciais aqui que eu coloquei, trouxe em inglês para vocês verem por que é Ocean. Então, existem essas 5 categorias. A primeira é abertura à experiência. Tem tudo a ver com a criatividade, né? Então, a pessoa que se abre mais a conhecer coisas novas, a ter experiências novas e tudo mais. Sendo que o outro lado, então, uma pessoa pode ter mais abertura à experiência ou menos e ser mais conservadora, não querer muita mudança e ficar ali, né, das coisas do jeito que estão. Também existe a realização, então a pessoa que busca mais metas, busca atingir objetivos, né? E também tem mais consistência para alcançar essas metas. E do outro lado, então, ela pode ter menos realização e ser uma pessoa que não busca tanto meta, que não tem tanta consistência para alcançar os objetivos traçados. A gente também tem a extroversão. E na extroversão, então, a pessoa pode ser mais extrovertida, socializar mais, tudo mais, ou ter ela mais baixa e ser mais introvertido e às vezes ter até mesmo fobia social, ficar muito ansioso e passar mal com muitas pessoas, né? A amabilidade, quando a pessoa ela é mais sociável no sentido de ser mais gentil, mais educada, ou ela pode ser mais agressiva, ela pode ser muito grossa, uma pessoa difícil de lidar. É uma pessoa mais agressiva. E o neuroticismo, então, que é instabilidade emocional. Então, a pessoa pode ser mais instável emocionalmente ou mais estável. Então, quanto mais estável, mais ela não se importar com o que os outros pensam, melhor. Se ela tiver um neuroticismo alto, ela se importa demais com os outros, muito instável emocionalmente e se influencia muito fácil. Tá? Eu acho que já deu para perceber um pouco aqui, né? O Ocean, ele entende que dá para desenvolver as habilidades, mas as outras teorias já mostram um pouco como cada pessoa é diferente, realmente, e algumas têm um emocional mais alto e vai variar mais mesmo, outras pessoas são mais extrovertidas naturalmente, outras não. Algumas vão buscar mais metas, outras têm mais dificuldade dessa ousadia e tudo mais, tá? E, por fim, a gente tem o Eneagrama, que é o que a gente vai se aprofundar mais. Por que a gente vai se aprofundar mais? Porque, na minha experiência pessoal, você pode ter a sua, você pode preferir uma teoria mais que a outra, não tem problema, tá? Mas, na minha experiência, o Eneagrama é a teoria de tipos de personalidade que mais explica as diferenças entre as pessoas, que mais explica as nossas dores. Ela é até a melhor ferramenta, terapeuticamente falando, para trabalhar as dores, trabalhar realmente as motivações mais internas e mais profundas das pessoas.
Depois, o Enneagrama, a que eu mais prefiro é do Reich Lowen, a dos traços de caráter, tá? O Enneagrama, geralmente, a gente conhece só essa figura aqui que está na esquerda, não sei se no vídeo, na gravação, vai ficar na direita, mas são os 9 tipos de personalidade. A gente vai falar mais a fundo sobre o Enneagrama mais para frente, mas além dos 9 tipos de personalidade, no Enneagrama tem várias coisas, e dentre essas várias coisas, a gente também tem os 3 instintos, tá? E a gente vai começar com os 3 instintos, inclusive. Por quê? Porque por 3 motivos em específico. Primeiro, porque estudar 3 instintos é mais fácil do que estudar 9 personalidades, mas esse não é o motivo principal. Meu celular está tocando. Não é o motivo principal. O motivo principal, os 2 motivos principais são os outros 2, que é os instintos muitas vezes, né, alguns autores do Enneagrama já falam que os instintos muitas vezes dominam muito mais nossa vida do que a própria personalidade. Então o instinto ele está sempre ali inconscientemente trabalhando e fazendo a gente agir de uma certa forma. E também porque os instintos, eles influenciam muito mais na nossa criatividade. Então existem instintos que impulsionam a criatividade, outros que dificultam um pouco mais a nossa criatividade. Criatividade. E daí, vamos lá, voltando aqui. E a gente vai ver então um pouco como que funcionam esses instintos, principalmente em relação à criatividade. Legal? Então a gente se vê no próximo vídeo para entender um pouquinho melhor o Enneagrama dos instintos aplicado à criatividade. Espero vocês lá!